mesmo alimento que engorda os animais pode também matar. Na capacitação em suinocultura de hoje, o assunto são as micotoxinas, que se desenvolvem nos cereais utilizados na nutrição dos suínos. Bom, nessa aula nós vamos falar sobre as causas e consequências das micotoxinas na produção de suínos. Vamos começar com o conceito de micotoxinas. São substâncias tóxicas resultantes do metabolismo de diversos fungos filamentosos, que podem ser encontrados em substratos alimentares que compõem a dieta de suíno. Essa é uma definição clássica para micotoxinas. Essas micotoxinas ocorrem de forma universal, de acordo com o clima, ela ocorre tanto em clima tropical, clima subtropical, e ocorre em diversas fases do desenvolvimento do grão. Maturação, coleta, transporte, processamento, armazenamento. Alguns fungos têm o crescimento na lavoura, eles precisam de mais umidade para crescer, outros já quando se vai armazenar. Mas se sabe que grande parte da produção mundial de grãos tem problemas e estão contaminados com micotoxinas. A importância desse tema é que muitas ferramentas que a gente adota na rotina, como vacinações, medicações, muitas vezes a gente não consegue o resultado efetivo, ou mesmo no plantel reprodutivo, pela presença de micotoxinas nas dietas, né? Então a gente precisa estar atento a esse tema, como uma forma de se trabalhar. Vamos falar um pouquinho dessas micotoxinas, mas com o foco principal que a gente vai abordar também, que é a prevenção dessas micotoxinas nas dietas dos suínos. Então, cereais em crescimentos e grãos, né? Ela vai piorar a qualidade nutricional. Além da intoxicação do animal, que pode ser aguda ou pode ser uma intoxicação crônica, a presença do fungo também vai piorar a qualidade nutricional dessas dietas. Provoca prejuízo de ordem econômica, sanitária, comercial, e essas perdas são significativas. É muito importante a gente estar atento, porque a gente pode ter um programa sanitário todo posto abaixo, sem resultado efetivo, pela presença de micotoxina. A gente pode não estar conseguindo um bom resultado reprodutivo com alto índice de aborto, ou mesmo um problema sanitário sério na granja pela presença de micotoxinas. Então a gente pode ver a redução do valor nutritivo, um grão normal versus um grão com a presença de fungos. A gente tem uma perda significativa, tanto no valor da energia metabolizada, pelo percentual de gordura presente nesse grão, né? Então, comprometendo a qualidade final dessa dieta. Muitas vezes o nutricionista vai formular uma dieta com a base na matriz do grão em questão que se encontra. Mas quando ele está sendo atacado por fungo, há uma grande perda na qualidade e muitas vezes acredita-se que o animal está consumindo uma quantidade de nutriente X que não chega efetivamente à boca do mesmo pela contaminação pelos fungos. Aqui são alguns trabalhos elencando os principais produtos, né, como amendoim e milho, no caso, com alto risco de contaminação. A maioria dos trabalhos mostra que são os que têm maior risco. A gente sabe que de forma sazonal, a presença do farelo de trigo nas granjas, levando a perdas reprodutivas, como a questão de aborto, repetições de cio e até mesmo corrimento, a presença do farelo de trigo, são, para nós, na nossa realidade, são muito importantes no controle da qualidade dessa matéria-prima e no resultado observado. Então, os principais fungos, quando se pensa em produção de suínos, a gente pode falar nos aspergilos, penicillium e fusarium. São os principais. Aí tem algumas figuras ilustrativas desses fungos, né? E é como a gente começou a dizer, existem os fungos de campo, que atacam o grão antes da colheita. Esses fungos precisam de um alto teor de umidade, superior a 20%. O exemplo é o fusário. E tem aqueles fungos de armazenamento, são fungos que já atacam grãos com menor percentual, eles contaminam o grão após a colheita e têm capacidade de viver associada a grãos com baixo teor de umidade e temperaturas mais elevadas, no caso do aspergilos e penicillium. Então, as principais micotoxinas que a gente observa hoje e que a gente tem um foco muito grande dentro da produção de suínos, a aflotoxina, né, a fulmonizina, zearalenona, são as principais. Existem outras, a gente sabe que hoje temos mais de 400 tipos de micotoxinas já catalogadas.
a gente está citando aqui as principais e que são comumente encontradas na rotina da produção de suínos. Quando se fala em aflatoxina, a gente tem várias variedades dessas aflatoxinas. Crescimento do aspergilos, importante a temperatura, por isso ele vai ocorrer na fase de armazenamento, onde a temperatura normalmente é muito alta. É um fungo de armazenamento. Aqui a gente pode citar também a DON, né, que é um importante, em alguns casos a gente pegando animais com alta percentual de animais com vômito, né, também produzida pelo fusário. Fulmonizina, muito associada a lesões pulmonares, muitas vezes são confundidas lesões animais e plantéis com alto índice de tosse, que podem estar sendo causadas pela presença da fulmonizina, não só um agente respiratório importante, mas também pela presença da micotoxina. Zearelona, muitas vezes, e ela está associada à parte reprodutiva do plantel, né, ela tem predileção a parte reprodutiva, o trato reprodutivo da fêmea, a presença de edema, muitas vezes ligada a repetições de cio, falsos cios, né, é uma importante micotoxina na produção de suíno. Quando a gente para analisar nesse dado do LAMIC a presença de micotoxina nas amostras enviadas ao laboratório, a gente observa que muitas dessas amostras que chegaram havia presença de mais de uma micotoxina. Então a gente vê a aflatoxina em 40% das amostras enviadas ao laboratório, a fulmonizina em 58% dessas amostras, a DON, como a gente citou, em 38% e a zearelona em 14%, sendo as principais e que são investigadas na rotina na produção de suínos. O que facilita o crescimento de fungo, levando à formação de micotoxinas? Grãos quebrados e devolvidos na peneira, a gente perde a proteção do grão, ele é mais facilmente atacado pelos fungos, grãos injuriados e avariados, estocagem de grãos úmidos, quando se estoca o grão com mais de 14% de umidade, estocagem em ambientes em condições úmidas, flutuação de temperatura, e aí aqui a importância da gente fazer a medição da temperatura dentro desses silos, né, para a gente poder efetivamente, de forma profissional, trabalhar essa questão com a aeração dos grãos, alto teor de umidade seguida de seca, isso já na lavoura, estressando os grãos e aí a presença dos fungos, e subdosagem de fungicidas que são adotadas no momento da armazenagem. Isso pode levar à produção de micotoxina, ao estresse do fungo, e esse fungo começa a produzir micotoxina. Então as causas podem ocorrer no momento da colheita, ataque de pragas e condições ambientais, levando esse grão a ficar exposto ao fungo, transporte e secagem inadequada, deficiência no armazenamento, deficiência na ventilação dos silos. A gente poderia pegar essas principais para a gente fazer um controle efetivo quando se fala na presença de micotoxinas. Começando na lavoura, importância da lavoura, como a gente viu, a presença dos fungos, crescimento principalmente na lavoura, algumas fotos ilustrando a presença de pragas, né, que vão danificar esse grão. Outra praga no grão, levando a lesões no próprio grão, facilitando a presença de fungos. Outra aí que pode atacar, né, a presença de aves na lavoura, o grão danificado estando exposto à presença de fungos. Outras, as pragas. Então, o ganho de peso, de ratos, após 25 dias alimentados com porção proteica balanceada, porém com 80% do milho com diferentes níveis de perda de peso em função do ataque de inseto. Então, vocês veem a importância quando esse grão sofreu algum ataque de praga, e ele é colocado numa dieta, o animal apresenta um menor ganho de peso. A importância desse trabalho é mostrar que para se ter uma dieta boa, com qualidade, é preciso ter uma matéria-prima com qualidade. Todos os riscos, né, que a gente está hoje no Brasil, a questão do transporte desses grãos, a gente está colocado sob essa condição. E é muito importante que a gente determine para cada região um valor, um padrão, um parâmetro que é desejável para a recepção de cada grão. Que a gente acorde com o fornecedor que vai atender aquela granja
de acordo com o que se tem de histórico na região, a gente faça um contrato prévio do que ele vai te enviar e quando essa matéria-prima chegar na granja, ela seja corretamente amostrada e mostrar que essa matéria-prima está dentro daquilo que foi previamente acordada. Eu só posso descarregar um caminhão que essa matéria-prima esteja dentro do parâmetro previamente adequado. Aqui no caso do milho, né, a gente tem o que é desejável, o aceitável e o aceitável com restrições. É claro que para cada região, para cada granja, é importante a gente desenvolver, que a gente saia de um parâmetro desejável e desenvolva um aceitável específico para aquela região, que esteja previamente acordado com aquele que vai te fornecer esse grão. Então, você tem o grau de impureza que você vai aceitar para recebimento dessa matéria-prima, percentual de avariado, ardidos e brotados, quebrados, mofados, xoxos e carunchados, além da densidade. Isso tudo a partir de uma correta amostragem, a gente pode fazer uma variação prévia na própria granja, sem sendo necessário uma análise bromatológica, que essa pode vir mais à frente, a gente retirar a amostra, enviar para o laboratório, fazer uma análise bromatológica para ver a composição e se a matriz que a gente está utilizando na granja está correta. Mas é importante essa variação macro, essa variação do grão que está sendo enviado. Então a gente começa com essa auditoria a partir da chegada do grão na granja. É importante observar o caminhão que está trazendo essa matéria-prima, se é época de chuva, se há água ou umidade em cima da lona, porque isso muitas vezes vai cair dentro da moega, representando um fator de risco para a granja. Então a área de recepção é muito importante. Aqui a gente ampliou aquela imagem para mostrar a presença de barro, crescimento de fungo, que muitas vezes a gente já começa a comprometer a qualidade da nossa dieta, a qualidade da matéria-prima no recebimento. Então a gente precisa ter um contrato prévio daquilo que a gente vai receber, uma análise prévia ao recebimento. E desde a chegada do grão, acompanhar todo o trajeto que esse grão vai fazer dentro da nossa fábrica de ração. Criar scores de avaliação de limpeza de silo. Em algumas granjas a gente vai fazer auditoria e há uma presença de crescimento de fungo muito grande que compromete. Então o grão vai passando aí, vai carreando toda essa presença de fungo e micotoxina e levando para o animal na granja. O importante, o conceito, quando se fala em micotoxina, é a gente ter uma segurança alimentar, que o animal vai consumir com qualidade a dieta previamente estabelecida. Então a gente precisa checar todos os pontos de risco que a gente tem dentro da granja para garantir que não haverá crescimento de fungo e nem a presença de micotoxina. Dentro do silo, a presença de umidade com crescimento de fungo e perda da qualidade, armazenagem inadequada, a parede interna do silo, a gente também pode visualizar isto. Muitas vezes essa parede se desprende e cai dentro da dieta, cai dentro da ração dos animais, o que leva a um prejuízo imediato. Uma fêmea que consuma uma ração com esse padrão, certamente essa fêmea vai abortar, vai levar a um aborto ou mesmo uma repetição de cio irregular, ocorrendo pela mortalidade embrionária, aumento da mortalidade embrionária. Aí dentro do próprio misturador, muitas vezes as pessoas não têm o hábito de limpar, de abrir, e a gente vai ver, quando a gente vai ver um pouco mais sobre isso, quando a gente focar a questão de fabricação de ração com qualidade, mas desde agora a importância de receber, de ter um grão com qualidade para a gente ter uma dieta. Então vocês vejam a importância, olha a qualidade da limpeza desse misturador, rosca de expedição, e também dentro da granja, a qualidade de limpeza dos coxos propriamente dito. Então a gente vê, muitas vezes se garantiu tudo, um grão chegou com qualidade, foi devidamente armazenado, mas chega dentro do coxo, o coxo não tem a higiene adequada. Então o sistema de raçoamento faz parte da garantia que esses animais não vão ingerir aquelas micotoxinas que a gente comentou.